é uma mensagem de Deus ao nosso coração. E até aqui Deus tem me abençoado com cada parte dele. Minha oração é que, quando vamos agora meditar na sua santa palavra, Ele também nos abençoe. Que seja não o homem, mas Deus, pelo seu Espírito Santo, através da santa palavra, falando ao nosso coração. O texto que vamos ler está em Marcos, capítulo 8, versículo 34 ao versículo 38. Assim diz a Bíblia, a santa palavra do Senhor nosso Deus. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz, e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida, por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Pai querido, temos lido a Bíblia, a tua santa palavra, toda ela inspirada pelo teu Espírito. E nós queremos pedir que o teu Espírito Santo, autor, venha agora nos fazer compreender e aplicar cada um em particular a nossa realidade, a nossa vida. O que acabamos de cantar, eu amo a mensagem da cruz. Ela tem para mim atrativo sem fim. Nós queremos pedir que realmente, quando meditamos sobre tomando a nossa cruz, levando a nossa cruz, nós possamos avaliar os verdadeiros atrativos e compromissos da cruz, para que possamos ser crentes conforme o teu coração. Fala, Pai, nós te pedimos, então somente o Senhor, para que somente o teu nome seja glorificado. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Estamos meditando nesse texto, nós estamos acompanhando os estudos em Marcos já faz algum tempo, e nós estávamos falando da mulher em Cesareia, e eu achei melhor pular um pouco para frente. Não sei se foi a senhora eu aqui. Mas, porque realmente esse texto vem de acordo com a ceia do Senhor. E eu estava meditando nesse texto, verificando um pouquinho antes, quando Jesus anunciou que ele haveria de morrer na cruz, os discípulos ficaram chocados. Porque os discípulos o amavam e não queriam que ele passasse a cruz. Pedro, diz a Bíblia, o chamou à parte e repreendeu o mestre, que nunca devia acontecer isso. Um pouco antes, Pedro tinha feito a grande declaração que ele é o Cristo. E Jesus chegou a declarar, como você pode ver também em Mateus, que não foi o homem nem a carne, foi o Espírito Santo que revelou. Mas quando Pedro tentou impedir Jesus de ir para a cruz, Jesus disse a ele: aparta-te de mim, Satanás. Então nós vemos que uma mesma pessoa possa ser instrumento de Deus, e uma mesma pessoa, se não cuidar, o diabo pode usar. E por isso então Jesus traz a eles a mensagem da cruz, a mensagem que os crentes precisavam também tomar a sua cruz. E eu imagino que isso deve ter causado surpresa e talvez até entristecimento no coração dos discípulos, porque se eles não queriam que Jesus tomasse a cruz, e Jesus de repente diz para eles: mas vocês também têm que tomar a cruz, eu imagino o que devia passar na cabeça. Para eles, pensar na cruz era alguma coisa do dia a dia, porque era uma pena capital do Império Romano. Certamente eles viam pessoas mortas, penduradas em cruzes, por se rebelarem contra o governo ou por qualquer outro motivo. Eles sabiam a crueldade da morte na cruz, e o quanto uma pessoa agonizava até a morte, quanto tempo levava sofrendo até morrer. Para nós isso é alguma coisa que está muito longe. Nós não podemos imaginar, podemos ver sobre e entender um pouco, mas nada como ver com os olhos. Para eles certamente
era um desafio chocante. Mas para nós, que acabamos de cantar de maneira tão linda, Rude Cruz se erigiu, Belo Dia fugiu, e nós cantamos, mas eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. O que significa para mim cantar isso? O que significa para mim, para o irmão, para a irmã, esse desafio de Jesus, para tomarmos a nossa cruz? Por favor, pare e pense por um pouco. Cantar é gostoso, mas pensar no que cantamos às vezes custa. Pense no que acabamos de cantar, o que significa a cruz para você. O irmão entende realmente o que significa tomar a sua cruz? Eu tenho visto, na convivência mesmo entre o povo de Deus, que no geral, pessoas, quando tem um problema, dizem, essa é a cruz que eu tenho que levar. A cruz, às vezes, ele acha que é a sogra, e às vezes a sogra acha que é ele ou ela. Sempre tem dois lados a cruz, né? A cruz, às vezes, é aquele marido, e o marido pensa, a cruz é aquela esposa. A cruz, às vezes, são os filhos, às vezes é uma enfermidade. E sempre vejo pessoas dizendo, olha, mas o que fazer? Essa é a cruz que me deu Jesus Cristo, eu tenho que levar. Me desculpe, sua cruz não tem nada a ver com a cruz de Jesus. Se essa é a cruz, ela não tem nada a ver com a cruz que está nesse texto aqui. Essa não é a cruz que a Bíblia está falando. Esses são problemas que ocorrem a qualquer pessoa. O crente passa por lutas e problemas, e o incrédulo também. Você não está passando por certas coisas porque você é crente. Você está passando porque vive nesse mundo que todos estão sujeitos. Tanto o justo como o injusto, a Bíblia diz que Deus faz brilhar o sol sobre os dois. Mas Deus também manda chuva sobre os dois. Para os dois tem coisa boa e tem coisa ruim. Então não entenda que porque você tem um problema que você está levando a vida, talvez até a vida toda, que essa é a cruz que Jesus te deu para levar. Não joga nos ombros de Jesus aquilo que às vezes a vida lhe trouxe, o que você fez escolhas erradas e por isso está colhendo. A cruz de Jesus, a cruz que ele diz que cada um tome a sua, é algo totalmente diferente. Como eu sei que isso é diferente? Porque o texto nos diz. Jesus diz assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga. A palavra toma, a palavra tomar, diz tudo. Se eu lhe dou essa Bíblia e eu digo, tome, eu não posso obrigá-lo a tomar. Você tem a liberdade de escolher pegar e aceitar ou não. Tem que ser algo voluntário. Você aceita com amor ou você rejeita? E quando o Senhor diz cada um tome a sua cruz, tem que ser voluntário. Ele não jogou uma cruz nas suas costas para você carregar. E quando ele fala dessa cruz, ele está falando do Evangelho, das implicações de abraçar este Evangelho e viver este Evangelho, das implicações de negar-se a si mesmo, porque foi isso que ele fez. Jesus negou-se a si mesmo, tomou a cruz. E se você quer realmente cantar esse hino com dulçor e com verdade, se queremos realmente dizer que o mundo morreu para nós e nós para o mundo, que hoje vivemos para Cristo, nós temos que negar a nós mesmos e temos que tomar a cruz. Tem de ser um gesto voluntário, tem que ser um gesto de amor, assim como Jesus. Ele deixou o seu trono lá na glória e tomou a cruz. Ele não precisava, eu precisava, você precisava. Sem a cruz nós estaríamos para sempre perdidos.
mas não havia um justo sequer entre a humanidade inteira que pudesse pagar o preço dos outros. Foi necessário que ele se fizesse homem e vivesse sem pecado e tomasse a minha, a sua cruz, e ali fosse pregado pelos meus e pelos seus pecados. Ele fez isso e ele tomou por amor. Foi um gesto voluntário, ninguém o obrigou. Ele diz em João 10:18: a minha vida ninguém a toma de mim, eu de mim mesmo a dou e volto a tomá-la. Foi voluntário, ninguém o obrigou. E é isso que ele espera de mim e de você. O que eu espero da minha esposa, o que a minha esposa espera de mim? Um amor voluntário, alguma coisa natural, que ela não precisa ficar perguntando: Jackson, você me ama? Mas que eu possa dizer: Benzinho, eu te amo. Que eu não preciso ficar esperando, bem, quando você vai falar que me ama, já foi uma semana que eu não escutei. Não, é algo voluntário. A boca fala do que o coração está cheio. Se o coração está cheio de amor, a gente fala. Agora, se tem outras coisas, a gente não consegue falar. E tomar a cruz é isso. Jesus escolheu tomar a cruz, e ele a tomou por amor, e a levou até o fim. Até o fim. Veja o que diz Filipenses 2:8: Jesus humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Cristo deu a sua vida por nós, e ele nos convida a fazer o mesmo. Tomar a cruz é uma escolha pessoal. Tomar a cruz é uma escolha de amor. Portanto, se você está acostumado ou acostumada a dizer: essa é a cruz que eu tenho que levar, larga essa cruz de lado. Toma a cruz que Jesus quer que você. Os problemas você vai ter, independente de tomar a cruz ou não tomar a cruz. O que Jesus está falando aqui é algo diferente. Tomar a cruz é viver o Evangelho. Jesus disse: perseguiram os profetas que foram antes de vós, perseguiram a mim, e se fizeram a mim, vão fazer a vocês também. Mas por causa do quê? Por causa desse Evangelho. Por causa desse Evangelho. Tomar a cruz é uma escolha voluntária que fazemos por amor, e ninguém é obrigado. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim. Ele não obrigou ninguém a vir após ele. Se quiser, você é livre. Mas se você quiser, você vai saber que quem manda sou eu. Você vai ter que negar-se a si mesmo, vai descer do trono e vai saber que rei sou eu, Senhor sou eu, que o servo não é maior que o seu Senhor. Então, é alguma coisa que implica em decisão, e uma decisão que dirigirá o meu estilo de vida, a minha forma de viver, no dia a dia. Não é só poesia, não é um cântico bonito, é uma forma de viver, é um estilo de vida. É isso que significam os versos 34 e 35, quando Jesus chamou a multidão e os seus discípulos e disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz, e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. A cruz era um meio de execução cruel. Os discípulos sabiam da agonia da cruz, e eles sabiam o sofrimento que representava. Tomar a cruz era um caminho difícil, mas um caminho que não tinha volta. Quando o condenado carregava a sua cruz, ele sabia que a parada final era lá no morro onde ele ia ser pregado e pendurado até morrer. Ninguém ia ter pena dele e tirar a cruz dele e falar: não, eu levo a sua cruz para você, eu vou ser pregado no seu lugar. Nem as autoridades, já tinha sido decidido, o juiz condenou, era a caminhada final, um caminho sem volta, significava morrer. Por que então Jesus pediu
envia os discípulos para tomar a cruz. Por quê? Conhecedor do presente, do futuro, onisciente, Jesus sabia que logo, e ele havia avisado os discípulos, ele haveria de partir. Ele haveria de dar a sua vida na cruz. E como nós temos estudado no Evangelho de João na quarta-feira, se você puder vir, vai ser bom para você. Acabamos de estudar, estamos ainda em João 14, mas acabamos de ver sobre o Espírito Santo na vida do crente. Que Jesus prometeu que ia dar esse Consolador. Mas ele sabia que ele ia subir. Os discípulos não iam ter mais a sua presença física. Não iam poder ver o Mestre. João, que a Bíblia diz, recostava a cabeça no ombro do Mestre, era o discípulo amado. Ele já não ia ter mais esse ombro amigo para encostar a cabeça. Os discípulos, como estavam aflitos, não iam ver Jesus vindo andando sobre o mar para acalmar a tempestade quando entrasse no barco. Ou acordá-lo e iam dizer: aquieta-te. E eles dizem: até o vento e o mar lhe obedecem. Então Jesus sabia que dali para frente eles teriam que andar por fé, debaixo da unção do Espírito Santo, o Consolador, que haveria de vir 50 dias depois da sua ressurreição, no Pentecostes. E que a única forma deles viverem esse Evangelho, quando as oposições chegassem, quando a perseguição viesse, é se eles já estivessem mortos para o mundo. Porque se eles tivessem qualquer esperança de vida nesse mundo, eles iriam pensar duas vezes. E eles tinham que saber que, como Paulo disse, eu já estou morto para o mundo, e o mundo está morto para mim. Para mim, agora o viver é Cristo. Por isso Jesus os convidou a tomar a cruz. Porque se eu lhe imponho fazer alguma coisa, você vai fazer, pode ser que por respeito à minha pessoa, mas dali a pouco você começa a fazer as contas e pensar assim: puxa, mas que burrada que eu fiz. Acho que eu não devia ter aceitado essa imposição do pastor. Agora, se você diz: não, eu vou fazer porque eu vou fazer para o meu Jesus, porque eu amo Jesus, você não vai se arrepender. Porque você tomou a sua cruz, você fez a sua escolha, por amor a Jesus. Era isso que Jesus queria. Quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Toma a cruz e siga. Era um compromisso total. Era uma escolha radical. Romper com o pecado e tomar a cruz. E isso não mudou. O desafio continua o mesmo hoje. O Senhor espera de mim, do irmão, da irmã, de cada um de nós, o mesmo compromisso. Ele não disse aos discípulos: se vocês quiserem ser meus apóstolos. Ele disse: se alguém quiser vir após mim, seja quem for. Não há acepção de pessoas. Quem quer andar com Deus tem que andar à maneira de Deus e não a nossa. Eu sou o caminho, disse Jesus. E Paulo, quando não era crente e ele perseguia a igreja, ele perseguia e dizia: aqueles do caminho. Ele não era crente e sabia que essa gente era do caminho. E o caminho é Jesus. Não tem dois caminhos, não tem duas maneiras, só tem uma: Jesus. O desafio continua sendo o mesmo. Ele continua nos convidando a tomar a cruz. Agora a pergunta é: estamos dispostos a sacrificar tudo e tomar a cruz para servi-lo? Porque muita gente fala para segui-lo, e ele falou: quem quiser vir após mim. Mas ele convida para seguir, para servir. Porque ele não veio para ser servido, mas para servir. E se nós queremos segui-lo, esse é o caminho. Os crentes, porque estavam com a visão do judaísmo, esperavam o Messias que iria massacrar todos os seus opressores. Eles esperavam isso desde o Império Babilônico, depois chegaram ao final agora com o Império Romano. Eles não esperavam o Messias que fosse morrer na cruz. Por isso que os discípulos ficaram chocados. Eles esperavam que o mundo fosse se dobrar aos seus pés. E tem muita religião hoje aí, que se chama de evangélica, que está pregando esse engano. Que agora, porque eu sou crente, eu não vou mais sofrer,
vai se dobrar aos meus pés, que eu não sou cauda, eu sou cabeça. Não tem nada disso. Jesus falou que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Colossenses 3 diz: quando Cristo se manifestar, vós também vos manifestareis em glória, mas não antes. Nós estamos num mundo que vive nas trevas. Por isso Jesus falou: qualquer que nesta geração perversa e adúltera se envergonhar de mim e das minhas palavras. Porque o mundo que nós estamos vivendo é assim. Nós não podemos nos enganar. O que nós precisamos é saber que morremos com Cristo e com Ele viveremos. Romanos capítulo 6, versículo 6 a 8, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, disse: sabendo isto, que o nosso homem velho foi crucificado com Cristo, para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de não vivermos mais ao pecado, servirmos mais ao pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, e Ele morreu por todos. Agora ouçam por quê? Para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Hoje nós vamos tomar a ceia do Senhor. Ela representa a comunhão que nós temos no corpo de Cristo. Em 1 Coríntios 10, o apóstolo Paulo fala: porventura o pão que partimos, a comunhão no corpo e no sangue, e o vinho, a comunhão no seu sangue. Então nós estamos representando a comunhão que nós devemos cultivar todos os dias. E essa ceia nos convida a isso. Fazer isso em memória de mim. O que ele fez? Ele morreu na cruz por mim. O que ele fez? Ele disse: você tem que tomar a sua cruz também. Então, quando eu vou tomar a ceia, eu tenho esse desafio. A minha pergunta é: o que tenho eu escolhido? O que tem o irmão escolhido? Tomamos a cruz e vivemos o Evangelho? Ou temos vergonha do nome de Jesus? Porque neste texto, ele deixa bem claro isso. Tomamos a cruz e vivemos o Evangelho? Ou estamos tão envolvidos com a vida secular que temos tempo para tantas coisas, mas infelizmente não há tempo para Deus? Temos tempo para tantas coisas. Temos tempo para passeios, temos tempo para encontrar os amigos, temos tempo para ir aos shoppings, temos tempo para assistir televisão até de madrugada, temos tempo para os jogos da internet, temos tempo para tudo isso. Mas falta tempo para vir quarta-feira para o estudo bíblico, porque aí eu estou cansado. Falta tempo para vir domingo de manhã, não é o caso de vocês, mas porque é muito cedo. Mas por que cedo? É que eu fiquei até 4 da manhã jogando. Aí você vê. Qual é a prioridade? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas. As coisas boas. Falta tempo para orar e conviver com Deus. Falar comigo. Hoje nós vamos para o parque, esse tempo fica bom. Está chovendo, né? Mas quando não chove, nós vamos. E o que a gente faz lá? Ficamos sentados conversando, convivendo, rindo, nos alegrando, cantando. E com Deus, quanto tempo a gente gasta? Quando eu fico sentado lá na igreja, escutando o pastor falar e olhando para o relógio e está falando muito. Alguns até fecham os olhos e fingem que está orando. Um irmão dele me falou: pastor, desculpa, mas está tão cansado que eu dormi. Eu falei: isso é bênção. Porque minha esposa às vezes quer pôr o netinho para dormir, não consegue. Eu consigo pôr o irmão para dormir, já parece. Quando eu falo, o irmão dorme. Sinal que o meu sermão está servindo pelo menos para pôr para descansar, né? Falta tempo para ler a Bíblia. Falta tempo para convidar um amigo, um parente para vir à igreja. Falta tempo para visitar um irmão, uma irmã doente. Para essas coisas, poucos têm tempo. Mas isso faz parte de tomar a cruz de Cristo. O reino de Deus está cheio de desafios. E muitas vezes precisamos tomar a cruz para pôr o que é prioridade, considerando o que foi prioridade para Deus, tendo o universo inteiro para cuidar, tantos planetas por aí. Eu vou dizer: eu vou largar aquela gentinha naquele planetinha lá, e vou pegar e vou fazer gente nova no outro, que não me dá dor de cabeça.
É o que eu e você faríamos, não é? Por que Deus não faz com a gente? Porque Ele ama. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é tomar a cruz. Assim como fez o Senhor Jesus, voluntário e por amor. E é isso que a igreja tem de fazer se a igreja quer continuar a existir como igreja. Que pode se tornar simplesmente uma associação, um grupo religioso, mas não significa que um grupo religioso que se reúne, canta e faz culto é igreja. Que igreja é composta de remidos pelo sangue do Cordeiro, salvas por Jesus. Pessoas que não são salvas não são igreja. E se os salvos deixam de fazer o que Deus confiou à igreja a fazer, deixa de ser igreja. É isso que temos de fazer se queremos ser discípulos de Jesus, porque Jesus falou: se alguém quiser vir após mim e seguir, ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, toma a cruz e siga-me. De outra forma, irmãos, não estamos tomando a cruz, mas a nossa fé será apenas poesia e a nossa religião vazia. Poesia é bonito. Religião vazia é bom porque não incomoda ninguém. É bom para o inimigo, não para Deus, e nem para o mundo perdido. Não produz resultado, nem para o reino e nem para nós. É como o Tiago diz lá na carta dele: se alguém é ouvinte da palavra, mas não pratica, está se enganando a si mesmo, quer dizer, está perdendo tempo. Por isso que Jesus logo diz: você quer me seguir? Toma a cruz. Deixa o mundo, que aí você vai ver o que é vida que vale a pena viver. Em João 10:10, ele diz: eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Nessa vidinha miserável, presa às coisas do mundo que passa, porque o mundo passa, é sua concupiscência, mas o que faz a minha vontade permanece para sempre, porque as minhas palavras não passam, são verdade. Passam gerações, o homem muda, tudo muda, mas a palavra de Deus não muda. Ela continua alcançando o homem, a mulher, o drogado, o viciado, o preso, e até a pessoa que se julga melhor do mundo e de repente descobre que não era, porque essa palavra continua verdadeira. Deus ama o pecador. Ele nos amou sendo nós ainda pecadores, mas não tem jeito de redenção sem que morra o meu eu e Cristo vive. Vivo não mais eu, disse o apóstolo Paulo, mas Cristo vive em mim. Por isso eu gostaria de deixar com o irmão, esta pergunta: o que significa a cruz para você? Não estou falando de teoria, não estou pedindo para você recitar versículos bíblicos, estou perguntando no seu dia a dia, no seu viver diário: o que significa a cruz para mim? Essa é uma resposta que cada um tem que responder diante de Deus. Essa é uma escolha que cada um tem que fazer: tomar a cruz e seguir Jesus. Nós vimos cantar o hino 301, Remido. O irmão Wagner trabalhou a semana inteira. Ontem já era mais de 7 da noite, quase 8. Ele telefona para mim: pastor, acabei de chegar de viagem, estou tão cansado, não tive tempo de ensaiar o hino. Falei: vai, não tem problema, a gente troca o hino. E qual hino veio? Rude Cruz. Deus escolheu o Rude Cruz, não estava nos meus planos, eu estava pensando no remido, mas Deus estava pensando na cruz. Veio de acordo com a mensagem. O Wagner não pôde ensaiar, o sábado ele pensava que queria ter com a família, precisaram dele, ele teve que trabalhar. Graças a Deus, ruim para você, foi bom para nós, que Deus pôs o hino aqui que a gente precisava, sinal que Ele está no controle. Mas durante a semana talvez você vai ter que fazer escolhas também. Escolher você ou Jesus, o mundo ou a cruz, o tempo para as coisas que não aproveitam ou que são secundárias, ou o tempo para aquilo que é prioridade. Você vai ter que escolher, e eu vou ter que escolher também. Cada um de nós. Quando a palavra fala, não é o pastor aqui jogando o chapéu na cabeça para ver quem serve. Deus falou com o pastor, é para o pastor pensar. Deus fala com o irmão, é para o irmão pensar. É para o irmão pensar. Deus não fala só para a gente dizer: ah, foi tão boa a mensagem, pena que eles não vieram. Não, a mensagem foi para mim. É para eu sair da igreja e dizer: obrigado, Senhor, eu preciso
mais dessa cruz, eu preciso mais de Jesus. Que nós possamos, irmãos, fazer a escolha certa. Que possamos negar tudo aquilo que na minha vida, na sua, possa parecer importante, mas que é secundário. E buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Porque então, as demais coisas que às vezes achamos que são importantes, se realmente forem, serão acrescentadas. Se não forem, não farão falta nenhuma. Deus nos abençoe. Convido as senhoras para chegarem aqui à frente, por favor, porque elas vão cantar um hino tão lindo e vai ser durante a ceia do Senhor. Vão cantar o primeiro verso, enquanto os irmãos diáconos e pastor Armindo chegam à frente. E depois, durante a ceia, elas vão continuar cantando enquanto a ceia é servida. Tá bom? Tudo já está ensaiado e preparado. Tira isso daqui, desejo. Eu vou ler o texto e em seguida, após a leitura do texto, vamos ouvir a primeira parte do texto. Em 1 Coríntios capítulo 11, nós vemos esse texto áureo tão lindo sobre a descrição de como deve ser realizada a ceia do Senhor. O apóstolo São Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei. Isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Eu
pão representa o corpo de Jesus. Ele não se transforma, mas ele representa. Por isso a seriedade desse momento, por isso a importância do exame que Jesus nos ensina a fazer, que Paulo recomenda. Nós vamos orar com o nosso irmão Manuel Teixeira e em seguida seremos servidos. Querido Deus e nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque tu és um Deus tão bondoso, tão misericordioso. Amém. Que enviaste o teu Filho a morrer por nós. Amém. Ó Pai, ao tomarmos este pão, nós queremos lembrar aquele momento tão doloroso ali na cruz. O teu Filho padeceu por nós, Pai. Ó Deus, abençoa-nos e ajuda-nos a ser dignos de tomar este alimento, Pai. E para que cada dia, Pai, possamos levar a nossa cruz. Possamos fazer o propósito de servir mais e mais. Andar mais e mais em teus santos e benditos caminhos. E assim, Pai, te agradar a nós. Ajuda-nos, pois, Pai. Tu conheces todas as coisas. Tu sabes quão fracos somos nós, Pai. Mas com a presença do teu Santo Espírito que habita em nós, nós podemos todas as coisas. Amém. Pedimos isto e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do teu Santo Espírito. Amém. Amém. Todos receberam o pão? A palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Em obediência ao nosso Mestre e Senhor, participemos. E da mesma maneira, como diz a Bíblia, semelhantemente, depois do pão, foi servido o cálice. O cálice que representa o sangue. Após a oração pelo pastor Armindo, nós seremos servidos.
Querido Pai Celestial, a Tua Palavra nos ensina que sem derramamento de sangue não há remissão. Nós te agradecemos por tu ter, Filho amado Jesus Cristo, veio sem a festa. Sim. E fez que se estão na presença. Obrigado. Há aqueles que para os que parecem a loucura, mas para nós o poder de Deus. Aleluia. O poder que Deus foi, o poder de redimir, o poder que nos abençoa, o poder que nos dá sabedoria, para sabermos que a nossa vida cristã não é nossa, mas é de Jesus Cristo. A Ele que nos dá o poder de voar em tudo das nossas vidas, obedecer à Sua palavra e ser testemunhas fiéis. Da cruz de Jesus Cristo venceu a morte e venceu o pecado em nossa vida. Muito obrigado pelo ter sangue derramado para nos remir do pecado, como a Tua palavra diz. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Muito obrigado por essa purificação, que de outra maneira é impossível. O Espírito que agradecemos de bom. Amém. Todos receberam o cálice? Então, conforme nos ensina a palavra de Deus, semelhantemente também, depois de cear, o Senhor Jesus tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Em obediência ao nosso Mestre, o Senhor Jesus Cristo, participemos. Santo, santo, santo é o teu nome, ó Deus. E ao Cordeiro que foi morto e reviveu, o único que é digno de abrir os selos, abrir o livro da vida, onde estão escritos os nomes dos remidos no céu. Ao Senhor, ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós oferecemos esta celebração. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.
encerrar o culto, nós vamos orar. Uma graça está mudando para Vancouver. Nós vamos orar para que Deus a leve em segurança, que sua nova vida lá seja abençoada. A irmã Odília estará indo para Portugal. O João já foi, já está lá, ela está indo. E eu perguntei, vai mudar? Não, pastor, só de passeio. Falei, graças a Deus. E nós gostaríamos de orar pela irmã Odília também. Mais alguém da família vai para Portugal? Aqui? Não. Então, Odília, vem para frente, por favor. Irmã Graça, vem. Porque a nossa igreja tem costume. Nós sabemos que Cristo é a cabeça da igreja. Nós sabemos que nós somos, como diz a Bíblia, os seus membros em particular. Membros do corpo de Cristo. Então, como corpo de Cristo, irmãs, nós gostamos, é nosso costume, quando alguém vai viajar, ou vai passar por uma cirurgia, nós gostamos de convidar a pessoa para vir para frente. E a igreja estende as mãos, no sentido de nós concordamos com Deus e pedimos, Senhor, que as nossas mãos representem as suas mãos, abençoando essas vidas. E nós queremos pedir que a igreja agora se ponha de pé, estenda as mãos para as irmãs, os diáconos, o coral feminino, porque nós queremos pedir agora que a bênção de Deus esteja sobre nós. Que Deus prepare os aviões que vão usar, o tempo, que tudo esteja perfeito, que a sua viagem seja tranquila, chegue lá em segurança. A senhora comece uma nova vida abençoada por Deus lá, encontre uma boa igreja onde frequentar. E irmã Odília e irmão João sintam muitas saudades e voltem logo para o Canadá. Tá bom? Vamos orar, irmãs? Pai querido,